Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. É um prazer estar contigo esta manhã, manhã de sexta-feira. Graças a Deus a semana está terminando e já teremos em breve o privilégio de estar no santo dia do Senhor, o sábado. Por isso, convido-te a orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e bondade para conosco, em nos conceder o privilégio de termos vida. Obrigado pelo teu cuidado. Ao estudarmos a tua palavra, rogamos a presença do teu Espírito que nos convence e nos ensine. Fique conosco e nos abençoe e santifique pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje diz: oportunidade para todos. Mateus 7:21, Jesus declarou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos que me diz Senhor, Senhor. Somente aquele que faz a vontade de Deus, este terá parte com o Senhor no paraíso. Nem todos os que professam ser obreiros de Cristo são verdadeiros discípulos. Entre os que trazem seu nome e que são mesmo contados entre seus obreiros, há alguns que não o representam no caráter. Até ao fim dos tempos haverá joio no meio do trigo. A obra do Senhor vai permanecer até o fim do tempo com joio e trigo. Desde que o pecado entrou neste mundo, sempre houve duas classes de pessoas, duas classes de adoradores. Em sua misericórdia e clemência, Deus suporta pacientemente os maus e até os hipócritas. Não há como fazer, o Senhor tem que suportar. Entre os apóstolos escolhidos de Cristo encontrava-se Judas, o traidor. Deverá, pois, ser causa de surpresa ou desânimo a existência de hipócritas entre os seus obreiros de hoje? Quando Cristo escolheu os apóstolos, tinha um que o Senhor já sabia desde o início que ia o trair. Mas este obreiro do Senhor, Judas, fez milagres, curou pessoas, porque pelo poder que Cristo os deu quando enviou-los como mensageiros, o Senhor deu-lhes o poder de operar milagre, cura, pregar. Mas o Senhor sabia que o seu coração era um coração falso. Será que hoje há motivo de ficarmos desanimados pelos hipócritas e fingidos que estão dentro da obra do Senhor? Não. Se ele, Cristo, que penetrava os corações, suportava quem bem sabia que o havia de trair, com que paciência não deveríamos nós suportar os que estão em falta? Deveríamos ter paciência, suportando os que estão em erros, os que nós vemos que realmente agem conosco hipocritamente, ou os que estão dentro da obra do Senhor simplesmente para alcançar financeiramente seu sucesso. E nem todos, ainda que dos que parecem mais culpados, são como Judas. Porque Pedro, impetuoso, precipitado e cheio de confiança própria, aparentemente esteve em situação mais desvantajosa do que Judas. Foi mais vezes censurado pelo Salvador diretamente. Aos olhos dos discípulos entre Pedro e Judas, parecia que Judas era o melhor do que Pedro, porque muitas vezes o Senhor chegava diretamente para Pedro. Que testemunho deu do poder da graça de Deus? O poder da graça de Deus revelou que realmente Pedro pôde ser transformado. Não é o problema, não estava em Deus, o problema estava no caráter de cada um e a decisão que cada um tomava. Isso demonstrou que mesmo um homem rude como Pedro, sempre faltoso, publicamente, porque Judas, a falta dele era oculta, enquanto que Pedro, a falta dele era pública. E Jesus muitas vezes repreendia ele publicamente, mas foi transformado. Cristo associou a si a Judas e o impulsivo Pedro, não porque Judas fosse cobiçoso e Pedro apaixonado, mas para que dele, seu grande mestre, aprendessem a fazer-se semelhante a ele, desinteressados, mansos e humildes de coração.
Esses dois personagens, Cristo tinha como objetivo, através dele, através de Cristo, eles serem transformados pelo poder da sua graça. Serem pessoas desinteressadas, um amor desinteressado. Porque os dois tinham o mesmo interesse. Pedro queria ser o primeiro, Judas queria ser o primeiro. Todos tinham um amor interessado, ou um amor que buscava interesse próprio. Os dois não eram mansos, os dois não eram humildes de coração, mas por meio de Cristo, Cristo queria torná-los assim, mansos, humildes e desinteressados. Jesus descobriu traços bons em ambos esses homens. Havia coisas boas em Judas. E Jesus queria pegar desse bom e transformá-lo. Mas, é o que vemos, né? Judas possuía talento financeiro e podia ter sido de grande utilidade à igreja se tivesse aceito a lição que lhes dava Cristo, repreendendo o egoísmo, a fraude e a avareza, mesmo nos negócios de pouca importância. Por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo o direito de duvidar da verdade do cristianismo. Nem devem os cristãos desanimar por causa destes falsos irmãos, como foi com a igreja primitiva. A igreja primitiva também tinha pessoas falsas. Isso não significa que o cristianismo é falso. As pessoas é que são falsas. O problema nunca esteve com a igreja. O problema sempre esteve com as pessoas. O problema nunca esteve com a obra do Senhor. As pessoas é que têm problema com a obra do Senhor. Enquanto o caráter não for moldado à semelhança de Cristo, então sempre vai existir falsos dentro da obra do Senhor. Os que são verdadeiros devem suportar. É por isso que o Apocalipse diz, aqui está a paciência, Apocalipse 14:2, aqui está a paciência dos santos, aqueles que suportam os que estão em falta. Queridos amigos, Ananias e Safira uniram-se aos discípulos na igreja primitiva, mas eram verdadeiros? Não. E o problema estava com a igreja primitiva? Não, estava com eles. Simão Mago foi batizado, até pediu a Paulo que pudesse lhe dar poder que Paulo tinha em troca de dinheiro. Judas Iscariote foi um dos apóstolos. O Redentor não quer perder uma alma única. Por isso que o apóstolo Pedro disse que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos venham se arrepender e salvar. Para Deus, a perda de uma alma é algo terrível ao seu coração. A experiência de Cristo com Judas é relatada para mostrar sua longanimidade com a corrompida natureza humana e nos ordena sermos pacientes como ele foi. Estamos vivendo um tempo terrível dentro do povo de Deus. Falsas ideias, falsos homens, falsos pastores, falsas igrejas. É necessário que aquele que realmente está convertido e moldado ao caráter de Cristo suporte com paciência. Tem que suportar o trigo e o joio. A obra de separação do trigo e joio foi indicado por Jesus que será feito pelos seus anjos. Pela mensagem direta, pela sacudidura que há de vir na sua igreja. Não é minha função arrancar o joio, porque eu posso até destruir o trigo. Ou às vezes fazer com que um joio que está no meio do povo de Deus perca a oportunidade. Porque às vezes o joio pode tornar trigo. Isto chama-se o mistério da conversão. Tanto Judas quanto Pedro eram joio. Mas os dois, um tornou trigo. Porque Pedro foi moldado, Pedro foi transformado. Um permaneceu joio. Portanto, vamos com paciência suportar os que estão em ofensa, os que estão hipocritamente trabalhando e que aos nossos olhos ou pela visão do Espírito Santo podemos ver, suportá-los e orar por eles, porque ainda Cristo pode operar transformação nas suas vidas enquanto estão vivos. Jesus deu a Judas foi até a última oportunidade, quando ele foi jogar as moedas lá no templo. Jesus disse a Pedro, Judas, eu vim por esta causa, eu vim salvar, é por isso que eu estou aqui. Mas Judas não compreendeu isso e acabou morrendo sem salvação. Querido amigo, que Deus te abençoe, tenha um dia de paz, boa sexta-feira e boa preparação para o sábado, em nome de Jesus. Amém.